Esse desafio aqui de física. Se você é como eu, que gosta de ter conhecimento para saber o que acontece mesmo na vida, e a física é um bom exemplo disso. São 8h da manhã, 25 graus Celsius. Não acredito, não acredito. Nossa, mano, na moral, eu vou ter que desligar esse alarme. Ei, se você tá nesse vídeo, seja muito bem-vindo. E só antes de eu falar qualquer coisa, hoje eu vou te mostrar que na física tá tudo relacionado, tá bom? Eu vou contextualizar vocês para vocês entenderem o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, como que eu cheguei até nele e tal. E foi o seguinte, vocês sabem, quem é do canal aqui sabe que eu gosto bastante de física, de matemática e tal. Posto umas videoaulas aqui gratuitas, né? Resolução de bastante exercício de vestibular militar, vestibular tradicional, Enem, vários exercícios, SPSS, enfim. Eu posto bastante coisa aqui relacionada à matemática e à física porque eu gosto bastante, especialmente eletrodinâmica e termodinâmica, que é o assunto desse vídeo. Eu gosto bastante e vocês sabem disso, né? Quem me acompanha no Instagram, no YouTube sabe disso. Mas, enfim, o que aconteceu? Hoje é segunda-feira, eu tô gravando agora, acho que são 8 e pouco da manhã. E foi o seguinte, ontem no domingo eu tava na casa dos meus avós e tal, e o que aconteceu? Eu tava falando assim, pô, eu quero trazer um conteúdo diferente pro canal, né? Eu queria achar alguma forma de mostrar para as pessoas que pode ser um certo bloqueio com física, ou então até mesmo dificuldade em compreender como que a física se manifesta entre os assuntos, porque muitas vezes a gente acaba vendo que por exemplo, um exemplo bem distinto, cinemática e eletrodinâmica, eles têm alguma relação entre si? Eles podem ter uma relação entre si, e eu vou mostrar para vocês que tem como fazer isso, tá? Então é um desafio aí, eu chamei como desafio de física de termodinâmica aí, mas por chamar mesmo, caso você queira pesquisar no YouTube ficar um pouco mais fácil de chamar. Mas o que eu quero falar aqui? Eu quero dizer que a física tá tudo relacionado, tá? Tudo é basicamente um assunto só, eu diria. Bem amplo mesmo, tá? De uma forma bem ampla, é tudo um assunto só e tem como se relacionar quase tudo na física, tá bom? E o que acontece? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, de desafio e tal, não é pra me gabar, não é pra falar, porque eu sei relacionar as coisas, eu criei essa questão e tal. Eu acho que nem tem no Google mesmo, eu nem cheguei a pesquisar, eu só fiz aqui, montei todo o texto e tal, os comandos das questões. E bom, eu espero que vocês gostem do vídeo, porque vai ficar um negócio bem legal, nem sei quanto tempo que vai ter, tá? Mas se você quiser, assiste até o final, porque eu vou explicar passo a passo cada coisa e vou dizendo, pô, isso daqui, vocês sabem qual que é o tópico, né, dessa física e tal. Enfim, fiquem aí com a vinheta, né, que quem é do canal já sabe que é de lei essa vinheta aí. Depois nós começamos, eu comando da questão com vocês, e é isso, vamos que vamos. Vamos, vinheta aí. Ryan Litzel. E aí pessoal, tranquilo? Ou melhor, konnichiwa, suberu desuka? Bom, meu nome é André Estevam, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar respondendo um desafio de física termodinâmica. Vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E é isso, vamos para a questão, porque eu já introduzi tudo aí, né? Então vamos que vamos, eu vou ler a questão aqui com vocês, vou pegar aqui a questão, vou ler com vocês o primeiro texto, né, base. Vou dar uma pausa aí no vídeo, vou colocar ela aí na tela. Deem uma lida, tentem fazer, tá? Fica um tempinho aí tentando fazer, depois volta no vídeo. Se você não conseguir, já dá o play direto aí no vídeo, né, já continua o vídeo. Ou então, dá uma lida, tenta entender pelo menos o que eu tô querendo trazer nesse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso, se você é como eu aí que gosta de conhecimento para basicamente entender como que a vida funciona, por que quando você pega aqui, ó, eu vou soltar, vai cair, por que isso acontece, por que existe gravidade e tudo isso. Se você é como eu te convido a
conhecer o canal mais, se você ainda não conhece, se inscrever. E se você não tá ainda nesse jeito aí de querer ser curioso em relação a tudo, por que as coisas acontecem, dá uma olhada no meu canal que eu acho que eu vou conseguir mudar seu pensamento aí, que vai ficar bem legal, tá bom? Mas bora pra questão, sem enrolação aí, vamos que vamos. Vamos lá então, né, gente? Vamos ler aí. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí direitinho, tá? Ou então pelo menos compreendido o que vai acontecer. Eu vou primeiro ler a questão aqui com vocês, tá? E depois eu coloco todas as informações aqui importantes e explico mais ou menos como que vai acontecer, tá? Bom, vamos lá. Desafio de termodinâmica, questão, tente resolver. Meu Instagram ali embaixo. Enfim. Uma máquina térmica a vapor recebe 10.000 joules da fonte quente a cada ciclo. Mediram a temperatura da fonte fria e resultou em 500 Kelvin. Sabe-se que o local onde o trabalho realizado foi direcionado é uma esfera. Junto a isso, foi realizado um trabalho de pressão constante, sendo o raio da área da pressão exercida nessa esfera de 1 metro, em que a massa total das moléculas do gás queimado, transformado em trabalho, é de 120 kg, e a variação da velocidade das moléculas no recipiente é de 10 metros a cada 2 segundos. O raio inicial dessa esfera coberta por um êmbolo era de 1 metro e, com a expansão, passou a ser um raio de 2 metros. Adote π igual a 3, ok? Bom, o que está pedindo aqui? A letra A, determine o trabalho realizado pela máquina. B, determine o rendimento dessa máquina térmica, supondo que seja uma máquina do ciclo de Carnot. C, determine a temperatura da fonte quente. Basicamente são essas três questões aí. E se você conseguir fazer a A, que é determinar o trabalho realizado pela máquina, você consegue fazer as outras numa boa, tá bom? Seguinte, o que está acontecendo aqui? Basicamente vai ser um ciclo, né, de uma máquina térmica em que vai sair uma certa quantidade de calor, no caso 10.000 joules da fonte quente, vai passar uma parte para a fonte fria, como realmente acontece numa máquina térmica, né, e outra parte vai para o trabalho. Só que esse trabalho, o local em que ele vai ser realizado, por exemplo, se fosse um carro ou então um trem a vapor, o local em que o êmbolo está por ele é coberto por uma esfera. Eu não sei exatamente se tem um êmbolo exatamente assim que vai, por exemplo, seria assim o êmbolo, que está a parte do trabalho, né, e tal. Aí o negócio do êmbolo aqui, aí quando expande a esfera, aí o êmbolo sobe. Não sei se existe exatamente assim, mas é basicamente essa ideia, tá? Então eu vou desenhar aqui um ciclo de máquina térmica aqui, só para não tomar muito tempo, tá? E eu já volto, tá bom? Bom, gente, basicamente seria esse o ciclo aqui, né? Aqui vai ser a fonte quente, que vai estar queimando alguma coisa, o gás, né? Vai estar queimando e vai virar gás. Aí vai vir para a fonte fria, que uma parte, outra parte vai ser o trabalho. Aqui é a primeira esfera. Eu desenhei como esse círculo pequeno. E aqui eu tentei fazer outra esfera, que eu sou muito ruim com desenho, expansão, né? Ela se expandiu e tal. Pensem que é uma esfera mesmo, tá? E aqui você pode desenhar um êmbolo, mas o fundamental vai ser esse desenho aqui. O que o comando passou de dados, né? Ele passou aqui, ó, a quantidade de calor da fonte quente, né? Ou seja, o Q1 ou o QQ, como vocês preferirem chamar, eu vou chamar de Q1, 10.000 joules. 10.000 joules. A temperatura da fonte quente, que é o T1, não passou. Deixa eu ver, a quantidade de calor da fonte fria não passou também, ou seja, a gente não sabe. E a temperatura da fonte fria passou, que é de 500 Kelvin. Vocês nem vão precisar converter unidade de medida, eu fui bonzinho com vocês, eu fui bonzinho. Passei tudo já na medida certa aí, só vocês calcularem, tá bom? Enfim. O que vai acontecer aqui? O raio inicial, vamos fazer um pontinho aqui. O raio inicial, que nem o exercício passou, é de 1 centímetro. 1 centímetro aqui, esse raio. E o raio, quando se expandiu, eu vou fazer aqui o raio já expandido, aqui vai ser de 2 centímetros. 2 centímetros. O canhoto sofre, viu? Porque
Eu tenho que escrever de um jeito muito estranho, porque senão borra tudo. É um problema quem é canhoto. Enfim, foram esses os dados que passaram. Deixa eu ver se tem mais algum. A variação de velocidade das moléculas é 10 metros, né? A cada 2 segundos. Basicamente é isso. A variação de velocidade igual a 10 metros a cada 2 segundos. E o raio da esfera, quando ocorreu a pressão constante, raio 1 igual a 1 centímetro. Eu vou colocar aqui, ó, como raio 2, tá? R2, pra gente não se perder. Igual a 1 centímetro também. E o raio 3 igual a 2 centímetros. Enfim, foram esses os dados que o exercício deu pra gente, né? Que esse desafio deu pra gente. E vamos começar aí, porque o que a letra A pede? Vou deixar aqui, ó, letra A. O trabalho realizado pela máquina. Bom, tá pedindo trabalho, né? E aí você diz, é fácil, Andrei, trabalhar não, calcular a quantidade de trabalho, né? O valor do trabalho. É só fazer essa fórmula aqui, ó. Q1 igual a Q2 mais trabalho. Esse trabalho aqui vai para o meu professor de física, o Fábio, porque quando eu fui mostrar um negócio na sala, eu não conseguia fazer direito essa letra grega, que é o tal, mas agora vai para ele, ó. Eu consegui fazer, tá saindo bem agora, né, professor? Enfim. É fácil, André, só calcular isso. Tá bom. Mas cadê o valor do trabalho e cadê o valor da fonte fria, né? De calor da fonte fria? Não tem. Aí já começa a ficar meio assim. Só que, o que acontece? O exercício, ele te fala uma coisa muito importante. A expansão aqui do êmbolo vai ser uma expansão com pressão constante. Ou seja, dá pra gente fazer essa fórmula aqui, ó. Isso daqui a gente não vai usar por enquanto. A gente não vai usar. Dá pra fazer essa fórmula aqui, ó. T igual a pressão vezes a variação de volume. Trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. Aí você pensa, tá bom, pressão constante. Mas o exercício também não me deu a pressão. Aí você já fica assim, né? Vixe, deu problema. Mas não. Agora eu quero juntar uma coisa que provavelmente você deve ter visto em hidroestática, sobre pressão, que pressão é igual a força sobre área, não é? Deixa eu pegar lá uma garrafa, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, calma aí. Eu fui lá na minha cozinha pegar uma garrafa d'água e um palito. Aí você fala, pô, o que isso tem a ver com a aula? Bom, muitas vezes você aprendeu que pressão é igual a força sobre área, né? Mas você fala, tá, o que isso quer dizer? Pressão igual a força sobre área. Vou escrever aqui, P igual a F sobre A. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos supor, você vai pegar uma força qualquer, vamos supor que eu estou fazendo uma força de 10 newtons aqui. A força vai ser a mesma, tanto do palito quanto da garrafa. Vou fazer uma força de 10 newtons, fazendo aqui, ó. Estou pressionando, sentindo um negócio aqui, uma pressão. Tá. Essa área aqui, ó, ela é grande. Agora, eu vou fazer a mesma força, só que com um palito. Ó, dói mais. Por quê? A área é menor. A área é menor, né? Do palito é menor. A força é constante. O que tem que acontecer com a minha pressão para ela manter a proporcionalidade? Se aqui é uma fração, né? A área é o denominador, a fração, uma parte da fração, e ela está diminuindo, a fração está se tornando maior. Ou seja, aqui tem que aumentar. Por exemplo, se a área do meu palito, aliás, da minha garrafa, para o meu palito, tivesse dividido pela metade, né, caído pela metade, aqui teria que multiplicar por 2, por exemplo. Tá? E é basicamente isso porque que dá certo essa fórmula. Pressão igual a força sobre área. Eu apliquei a mesma força aqui, né, não estou medindo quanto de força eu estou aplicando, mas eu tentei fazer o mesmo valor de força. Se você fizer aí na sua casa, vai dar a mesma coisa.
Se você fizer uma força, tentar fazer a mesma força, tanto para um quanto para o outro, você vai sentir uma dor maior, tipo uma pressão maior aqui. Por quê? Porque a área é menor, então a pressão tem que ser maior, entendeu? Elas são inversamente proporcionais, tá? Vou apagar aqui, vou deixar lá de novo e eu já volto para a questão. Vamos continuar, né? Já deixei lá tudo. Enfim, vamos continuar aqui, né? Então a gente sabe que eu vou colocar delta voo de delta volume, tá? Enfim, a gente sabe que a pressão é igual a força sobre área vezes a variação de volume. Tá bom, mas Andrei, vou passar aqui para baixo, tá? Andrei, ainda não me ajudou em nada. Como assim não te ajudou em nada? Tô te dando aqui tudo. Por quê? O que é força? Quando a gente vai ver, ó, agora mecânica. Aliás, dinâmica. Quando a gente vai ver a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Qual que é a fórmula? Força igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Aqui é vetor, aqui é vetor. Tá. O que é isso? Isso quer dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a gente pode trocar o F por isso daqui. Massa vezes a aceleração sobre área vezes a variação de volume é justamente o trabalho. Só por manipulação algébrica até agora, eu nem mexi com o número. Vocês viram, ó, nem mexi até agora. Somente estou brincando com fórmula, letra e um monte de coisa. Aí vocês falam aqui, Andrei, como que você lembra das fórmulas sempre? Ó, eu não memorizo as fórmulas, é uma ou outra que eu acabo memorizando porque é mais difícil e tal. Mas se você souber o conceito, por exemplo, força sobre área. Eu não memorizei que é força sobre área. Eu primeiro entendi que se eu fizer uma força aqui e uma área menor e tal, vai ter uma pressão maior e tal. Eu busquei compreender o que está acontecendo. E é isso que eu quero passar aqui no vídeo para vocês. Meu maior intuito é isso, tá bom? Enfim. Tá, Andrei, me ajudou aqui um pouquinho. Porque a massa... Ih, eu não coloquei a massa. Desculpa aí. A massa, eles deram um valor. No caso eu, que montei a questão. Massa de 120 quilos. Eu esqueci, tá bom de colocar. Enfim, se você leu, você já viu que ali estava massa, né? De 120 quilos. Enfim, a massa eles deram um valor, mas eu ainda não vou colocar, tá? Por quê? Porque a aceleração eles não deram. Ou deram. Será que eles deram? Pensem comigo. O que é a aceleração? Aceleração, é ΔV sobre ΔT. Aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Tá bom. Essa é a aceleração. Mas o exercício te passou que elas mudam, elas têm uma velocidade de 10 metros a cada 2 segundos. Entendeu? Tem uma variação de velocidade de 10 metros a cada 2 segundos. Ou seja, a gente pode trocar a massa vezes a aceleração como massa vezes delta vel, vou colocar vel de velocidade sobre delta t sobre área vezes a variação de volume. Isso daqui é igual ao trabalho. Porque é a variação de tudo aqui, né? Mas aí eu te falo, e a área? O que você vai fazer com a área? A área é só pegar a fórmula da área, né? A área eles deram. Não deu. O que eu dei no máximo de informação é que o raio, quando as moléculas estavam fazendo a pressão lá, era de 1 centímetro. Ou seja, isso daí é o raio e é uma esfera. Aí você diz, qual que é a fórmula da área da esfera? 4πr². Ou seja, ó quanta coisa a gente já transformou juntando um monte de coisa. Eu juntei aqui, ó, trabalho, que é termodinâmica, dinâmica, um monte de coisa envolve o trabalho. Pressão, você pode ver na hidrostática, em várias outras partes, também na termodinâmica. Variação de volume, você pode ver em vários tópicos da física. Massa vezes aceleração, você vê na segunda lei de Newton. Que mais? Aceleração, você vê na cinemática. Então, várias coisas. Área, você vê na geometria.
Mano, muita coisa mesmo essa questão envolve. Massa vezes, vou copiar aqui, ó, massa vezes variação de velocidade sobre variação do tempo, né, delta V sobre delta T. E a área, que nem eu disse, a área de uma superfície da esfera é 4π raio ao quadrado, vezes a variação de volume. Variação de volume eu ainda não vou mexer. Igual a... Tá bom. Andrei, tá bom, você me ajudou um pouquinho mais agora porque eu já sei o raio, né? O raio é 1, ou seja, já tá ajudando. Tô sendo legal com vocês. Tá, vamos copiar aqui. Massa vezes variação de velocidade sobre variação do tempo, tudo isso sobre 4π raio ao quadrado, vezes... O que é o delta? Assim, na física, né? Na física, muitas vezes vai ser como que eu poderia dizer? O tempo entre uma coisa e outra. Não necessariamente tempo, que seria outra coisa, mas a variação de algo. Por exemplo, você está na cinemática, né? Você andou um ponto X, você estava no ponto Y, você andou até o ponto X. A variação de velocidade vai ser justamente, ou a variação do espaço, né? A variação do espaço vai ser x menos y. Por quê? Porque eu quero saber o quanto que eu andei aqui, ó. Vamos supor que aqui era um valor, 20 metros, aqui foi 220. Vai fazer 220 menos 20. Esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui é 200 metros. Um exemplo. Entendeu? Ou seja, o delta muitas vezes vai ser isso, tipo, o final menos o inicial. E aí você vai ter a distância, a gente poderia dizer, entre um e o outro, a variação entre eles, tá bom? Ou seja, o delta, variação de volume, vai ser o volume final menos o volume inicial. VF menos VI. Aqui é volume, tá? Eu coloquei V porque não caberia. Vamos trazer para cá. Tá bom. Andrei. Tá, eles não disseram também o volume dessa esfera. Como que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tá gravando. Enfim, vamos ver aqui. Andrei, eles não deram o valor ainda. Como que a gente vai fazer? Pô. Eu dei o raio, né? Eu dei o raio. Só tu fazer a fórmula do volume da esfera, né? Pô. Aqui, ó, massa, vamos copiar. Massa vezes delta, velocidade, sobre delta T é igual a 4π raio ao quadrado, né? Raio 1, sempre coloquem aqui, ó, raio 1, esqueci de colocar, tá bom? Vezes, qual que é a fórmula do volume de uma esfera? Não sei, calma lá, eu te falo. 4 sobre 3 π raio, aqui vai ser o raio 3, né? Raio 3, ó, porque é o raio final. Raio 3 ao cubo, menos 4 sobre 3 π raio 2 ao cubo. É isso daqui. Isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, é a fórmula do volume de uma esfera. 4 sobre 3 π r ao cubo. Entendeu? Facinho, tranquilo. O que eu coloquei aqui, R3, R2, é basicamente pra gente denotar qual que é um, qual que é o outro, pra gente não se perder na conta, tá bom? Igual a... Agora a gente pode começar a colocar número nisso, né? A gente... Tá faltando alguma coisa pra calcular o trabalho? Não tá faltando nada, eu acho. Acredito que não esteja. Vamos calcular. Vou trocar aqui as cores. Aliás, vou continuar. Se bem que eu vou trocar, momento de indecisão aqui. Massa, qual que é a massa? 120 quilos. Vou ficar aqui, 120 quilos. Vezes a variação da velocidade pelo tempo, aqui é o ΔT, é de 10 sobre 2, certo? Tudo isso sobre a área, 4π r ao quadrado. Qual que é o raio? Já vamos substituir. O raio é 1. Aí fica fácil, né? 1 ao quadrado. Bom, 4 sobre 3 vezes π
é o raio. O raio 3 é 2. 2 ao cubo menos 4 sobre 3 vezes π vezes o raio 2. O raio 2 é 1 centímetro. 1 centímetro ao cubo igual a... Bom, eu não quero gastar muito tempo fazendo continha, multiplicando tudo. Eu quero ser mais esperto com vocês. Vamos fazer um pouquinho de matemática básica aqui. 10 dividido por 2 é quanto? 5. 10 dividido por 2, em cima vai ser 5. 2 dividido por 2, embaixo vai ser 1. Ou seja, 5 sobre 1. 5 sobre 1, vocês sabem, né? A mesma coisa que 5. Aqui tá parecendo um A, mas é um... Tá, ou seja, aqui já fica mais fácil, né? 120 vezes 5. Beleza. Eu dei aqui no exercício que o π é igual a 3, tá? Eu dei esse valor que π é igual a 3. Ou seja, aqui vai ser igual a 3. 4 vezes 3, 12. Ou seja, aqui vai ser 12. 1 ao quadrado, quanto que é? 2. Não, é 1. 1 vezes 1, 1. Tá. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil, mas vamos continuar aqui. Ou seja, essa fração a gente reduziu de 120 vezes 10 sobre 2 dividido por 4π 1 ao quadrado por 120 vezes 5 dividido por 12. Só isso. A gente já simplificou bastante. Aqui, o π. O π não é 3? Eu ainda facilitei a vida de vocês que eu não coloquei π igual a 3,14. O π é igual a 3. E aqui tem 3 no denominador. Espera. Nunca faça isso de... aqui tem 4 sobre 3, tem menos 4 sobre 3, eu vou anular os dois. Não, ainda não faça isso. Tá, o π tá multiplicando aqui. Dá pra cortar. Vai ficar 1 em cima. 3 dividido por 3 é 1. Aqui, 2 ao cubo. Eu vou fazer na próxima para não ficar muito confuso. Aqui eu também vou cortar, né? Cortei. Fácil, tranquilo. Beleza, cortei. Vamos reescrever tudo para não ficar muita informação, né? Ou seja, vai ficar 120 vezes 5 sobre... Ah, meu Deus, aqui. 20 vezes 5 sobre 4... Aliás, 12, né, sobre 12, vezes 4 vezes 2 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao cubo. Bom, o que vai acontecer aqui? Que vai ficar mais tranquilo. O que nós pode fazer? Se eu estivesse no lugar de vocês, que nem eu estou agora, eu faria isso. Não faria 120 vezes 5 e depois dividiria por 12. Eu faria isso daqui. Faria 120 dividido por 12. Depois eu multiplicaria por 5. 120 dividido por 12 é quanto? 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 10 é 120. Ou seja, é 10. 120 dividido por 12 é 10. 10. Ou seja, vai ficar 10 vezes 5, que vai dar na mesma. Se eu fizer 120 vezes 5 dividido por 12, ou então 120 dividido por 12, depois vezes 5, dá a mesma coisa, tá? 2 ao cubo é quanto? É 8, né? Por quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar 10 vezes 5 sobre 4 vezes 8 menos 4 vezes 1 ao cubo. Quanto que é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Ou seja, 4 vezes 1 é 4. Tá bom. Igual a. Vou fazer aqui embaixo. Então, o que vai acontecer aqui? 5 vezes 10. Isso. Vou abaixar aqui. 5 vezes 10 é 50. Vezes 8 vezes 4 é 32. 32 menos 4 igual a 50 vezes 32 menos 4 é quanto? Boa! 28. Vai ser igual a... Agora eu vou jogar pra cá. Vou jogar pra cá, que a minha lousa não é muito grande. Enfim, 50 vezes 28. Eu posso tirar esse parênteses aqui, ó. E aí fica uma multiplicação normal. E eu não vou perder tempo com vocês abrindo continha. O que eu vou fazer?
Tem lá no meu Instagram um macete de como multiplicar por 5 e tal, eu vou aplicar esse macete agora. Eu vou primeiro esquecer o zero, tá? Vou fazer 28 vezes 5, depois eu adiciono um zero. 28 vezes 5 é a mesma coisa que 28 vezes 10 dividido por 2. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. 28 vezes 5 é igual a 28 vezes 10 sobre 2. Por quê? Porque basicamente o que eu fiz? Eu quero deixar essa fração do 5, vou tratar ele como uma fração, eu quero deixar ele equivalente. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. Aqui, como não tem nada, o denominador é 1. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 2, 2. Ou seja, fica muito mais fácil eu calcular, porque para mim é muito mais fácil eu dividir por 2 e multiplicar por 10 do que eu fazer vezes 5, que é algo cansativo, eu ter que abrir tudo aqui e tal. Enfim, 28 dividido por 2. Pode dividir porque é uma multiplicação, vai ser 14. 14 vezes 10. 14 vezes 10 é fácil também, é só colocar um zero. Ou mover uma casa decimal, né, se vocês preferirem. 140. Só que não é 140 a resposta, é 50. Ou seja, é só multiplicar por 10 de novo. Isso daqui vai ser igual a, nem precisa da setinha. Nem precisa da setinha. Isso daqui vai ser igual a 1.400 joules. Vai ser igual a 1.400 joules. Ou seja, o trabalho, só fazendo manipulação algébrica aqui. O trabalho, só fazendo manipulação algébrica e pensando assim, juntando as coisas na física, a gente consegue achar o valor do trabalho por outras fórmulas, outras coisas. Então, o trabalho vai ser igual a 1.400 joules. Esse é o trabalho, tá bom? Então, a letra A está respondida. Eu vou deixar aqui um mini resuminho do que aconteceu, tá? Vou colocar aí na tela. Enfim, é isso daqui. Vamos para a parte B, né? Porque tá legal, tá legal. Vou anotar aqui já a nossa resposta. Trabalho, porque ele vai ser importante. Igual a 1.400 joules. É isso, rapaziada. É isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá legal, né? Eu sei que tá da hora esse desafio aqui. Enfim, eu vou ler aqui a parte B, né, que tá ali. Determine o rendimento dessa máquina térmica, supondo que seja uma máquina do ciclo de Carnot. Beleza, ou seja, a letra B é o rendimento igual a 1 menos T2 sobre T1. Você poderia pensar assim, né? É o ciclo de Carnot. Tá bom, agora o Andrei foi gente boa, né? Ele foi muito gente boa com a gente. Não. Você não vai precisar usar essa fórmula aqui. Sabe por quê? Porque no meu canal tem um vídeo falando do porquê você pode calcular a máquina de Carnot ou usando regra de 3 ou então por uma outra fórmula, que no caso é essa daqui, ó. N, não é um N, é uma letra grega, eu esqueci o nome agora. Igual a Q2 sobre Q1. O rendimento vai ser igual a 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Mas por que dá certo isso? Eu vou mostrar bem rapidinho aqui, tá? Mas tem um vídeo no meu canal, vou deixar o cardzinho aqui. Enfim, existe a equação fundamental da calorimetria. Que macete? Que macete, né? Que macete? Q é igual a mCt. E eu quero deduzir com vocês. Olha, massa. Massa e o calor específico de um corpo. Você pensa assim, se você já estudou calorimetria, você pensa, tá, massa e o calor específico são constantes, não vão mudar. A massa não vai engordar ou então emagrecer porque ganhou ou perdeu calor. Não vai. Primeiro, a propósito, não iria, né? Então a gente considera aqui como constantes.
Enfim, aqui vão ser constantes. CTE são constantes. Tá bom, Andrei, mas o que isso me ajuda? A gente já está juntando calorimetria também. Eu sei que é bem relacionado uma com a outra, mas já estamos juntando mais um tópico da física. Enfim, tá, Andrei. Legal, me ajudou em nada até agora. Sim, eu sei, calma. Só que eu quero lembrar as suas aulas de matemática, ó. Lá de quando você aprendeu função e tal, provavelmente no primeiro ano do ensino médio, né? E aí você lembra que tem, função no primeiro grau, tem as variáveis dependentes, né? No caso, uma variável dependente, uma variável independente e constantes. Aqui é uma função do primeiro grau, amiguinho. É uma função do primeiro grau, amiguinho. Por quê? Aqui vão ser constantes. Aqui, ó, vai ser a minha variável var independente. Por quê? Porque ele não depende disso daqui nem do resto para variar a sua temperatura. Ele simplesmente vai abaixar, aumentar a sua temperatura e ponto. Ele é independente, mas ele é uma variável. Ele vai mudar. Olha aqui o delta. O delta até já diria, mas só para vocês terem uma ideia, aqui é uma variável independente. Já a quantidade de calor é uma variável dependente. Por quê? Ele vai depender da massa, do calor específico daquele corpo e da variação da temperatura. Ah, Andrei, mas se eu realocar o calor específico, por que é, calor específico, cal por grau Celsius? Por que é assim essa unidade de calor específico? Vamos brincar aqui um pouco, não é em relação ao assunto, assim, em relação à questão, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu quero deixar ele em evidência. Vamos supor que eu sei os valores aqui e tal, sei o valor da quantidade de calor, da massa e da variação de temperatura. Ou seja, eu não sei o valor dele. O que vai acontecer? Q igual a... Eu sei já o valor. Eu estou supondo aqui algumas coisas, tá? Eu não sei o valor do C, do calor específico, então ele vai ser alguma coisa igual aqui. O M, ele está multiplicando. Mas por que ele vai para lá? Porque, em tese, eu já saberia o meu valor, para eu determinar meu calor específico. Aí ele vai vir dividindo, ou seja, M vezes a variação de temperatura, em tese, eu já também saberia, porque eu quero achar o valor do calor específico, não quero achar o valor de mais nada, quero do calor específico, vezes ΔT. Ah, Andrei, então o calor específico é a mesma coisa que quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura? Sim. Mas eu quero ir um pouquinho além. Quero deduzir com vocês as unidades de medida de cada um. A unidade de medida da quantidade de calor. Já tem uma aula sobre calorimetria aqui no canal também, tá? Vou deixar um cardzinho aqui. E tem uma aula lá sobre calorimetria, a gente falando sobre tudo isso, mas rapidinho. A unidade de medida, quando a gente coloca isso, é a unidade de medida da letra, né? Enfim, a unidade de medida da quantidade de calor é cal ou joule. Aqui, para eu mostrar para vocês como eu quero cal por grama grau Celsius, aqui vai ser cal, ou seja, vai ser cal dividido por a unidade de medida da massa. Nesse caso vai ser grama, ou seja, cal por grama vezes a unidade de medida dessa temperatura, grau Celsius. Cal por grama vezes grau Celsius. Uau! É basicamente isso. Por que a unidade de medida do calor específico é isso? Mas, basicamente, só queria mostrar isso para vocês. O que vai realmente ser importante, nem sei se está gravando ainda, eu fico com medo, porque às vezes eu acho que o armazenamento do meu celular está gravando, e aí eu fico achando que para de gravar. Enfim, voltando ao que eu queria mesmo frisar. Se aqui aumentou, e aqui vão ser constantes, eu já mostrei aqui para vocês por que vão ser constantes, se aqui duplicar, o que tem que acontecer com a quantidade de calor para manter essa igualdade? Dividir por 2? Não.
porque eles são diretamente proporcionais. Ou seja, tem que multiplicar por 2 também. Um exemplo, se aqui multiplicasse por 5.697,3, aqui multiplicaria também por 5.697,3. Um exemplo, tá bom? Ou seja, o que fizer de um lado tem que fazer do outro também, tá? E é por isso que essa fórmula dá certo. Mas tem um vídeo bem mais aprofundado do porquê que dá certo e tal. Enfim, vamos fazer aqui então. Se aqui duplica, aqui vai duplicar então também. Ou seja, eu posso usar essa fórmula aqui. Rendimento igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Tá bom. Ah, Andrei, você me ajudou bastante já. Ajudei. Só que tem uma coisa ainda. Cadê o Q2? Ah, o Q2 tá... Tá aqui? Não, eu não te dei... Eita. Nossa, saiu voando aqui. Eu não te dei o valor do meu Q2. Eu não te dei o valor do Q2. E aí vai ter que entrar aquela formulinha, né? Do Q1 igual a Q2 mais trabalho. E por que essa fórmula dá certo também? Eu quero mostrar para vocês o porquê de tudo, né? Eu não estou fazendo esse desafio aqui só para passar fórmula e tacar vocês de fórmula. Eu quero mostrar para vocês por que dá certo. Pensem comigo, tá saindo uma quantidade de calor da fonte quente, né? Não tá saindo? Tá saindo 10.000 joules ali. E aí, vocês podem ver nesse fluxo aqui, ó, que tá uma parte indo para fonte fria e outra parte para o trabalho. Nesse exemplo aqui, a gente está desprezando tudo que poderia dissipar energia, ou seja, a quantidade de calor da fonte quente vai para esses dois lugares. Ou seja, a soma desses dois lugares é igual à quantidade de calor da fonte quente. Então, a gente pode dizer que isso aqui está certo. Ou seja, quanto que é a quantidade de calor da fonte quente? 10.000. Igual a quantidade de calor da fonte fria, não sei. A gente vai descobrir. Mais o trabalho. O trabalho é quanto? A gente fez tudo aquilo, né? Aquela beleza toda. 1.400. Ou seja, o Q2 vai ser igual a... Passando para cá. Q2 é igual a... Deixei desse lado aqui só para ficar mais fácil. 10.000, né? Menos, porque aqui é mais, tá? Mais 1.400. Aqui vai ser, vai para o outro lado, menos 1.400. Igual a... Aí a gente vai calcular 10.000 menos 1.400. Eu não vou abrir conta também. Vamos pensar. A gente pode pensar 10.000 menos 1.400 como 10.000 menos 1.000 menos 400. Por quê? Se a gente fizer 10.000 menos 1.400, é a mesma coisa, ó, 1.400. Não é a mesma coisa que 1.400? É a mesma coisa que 1.000 mais 400. Só que como está subtraindo, a gente tem que deixar o valor em negativo, né? Senão não teria lógica. Matemática é pura lógica. Ou seja, a gente pode fazer um cálculo mental muito mais fácil. 10.000 menos 1.000, 9.000. 9.000 menos 400, se a gente tem 9.000 menos 400 é 8.600 joules. Ou seja, a quantidade de calor da fonte fria é igual a 8.600 joules. Tá bom, gente? Então agora a gente pode calcular o rendimento. A gente pode calcular o rendimento de fato, né? Finalmente. Vocês devem estar querendo me bater. Então o rendimento, supondo que é uma máquina de Carnot, é igual a 1 menos... Qual que é o Q2? A gente acabou de calcular, graças a Deus. 8.600 sobre quantidade de calor da fonte quente, 10.000. Igual a... Vamos fazer as continhas. Eu quero simplificar o máximo que é possível. Ou seja, cortar esse zero com esse zero com esse zero. Agora fica muito mais fácil. 1 menos 86 sobre 100. E dividir por 100 é muito difícil. Vocês sabem que é muito difícil. Vou trazer pra cá. Vocês sabem que é difícil. Aí tu chega esse momento, né? Assim, agora vai terminar, né?
Aí tu chega e vê um moleque falando que é difícil dividir por 100. Ô, pelo amor de Deus, né? Só mover duas casas para a esquerda. Rendimento igual a 1 menos... Quanto que é 86 dividido por 100? Anda duas casas. 1, 2. Ou seja, vai ser 0,86. Não vou explicar por que seria um 0, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo só falando do porquê que dá 0, porque que aqui podem ser vários infinitos zeros, e aqui depois é vírgula vários infinitos zeros, eu mostro para vocês depois. Igual a 1 menos 0,86, quanto que é? Você pode pensar, 100 menos 86 é 14, aí você coloca a vírgula. Mas 1 menos 0,86 é 0,14. E 0,14 eu quero em porcentagem, eu não quero em números decimal. Eu quero em porcentagem. Ou seja, é só multiplicar por 100. 14% de rendimento. Rendimento bem baixo, né? De todo o calor produzido, só 14% vai de fato para o trabalho. É isso que quer dizer o rendimento. Por isso que a gente diz, teve um rendimento alto. Isso daqui seria o máximo rendimento dessa máquina térmica, por exemplo. Seria o máximo rendimento, porque é o de Carnot. A segunda lei da termodinâmica, se eu não me engano, é do ciclo de Carnot, diz que nenhuma máquina pode passar ou então atingir o ideal que seria calculado pelo ciclo de Carnot. Nenhuma pode ultrapassar isso, entendeu? Se você vê, por exemplo, você calcula, a minha máquina, você vê, o engenheiro chega e fala, deu tantos por cento de rendimento. Só que você calcula tudo, a quantidade de temperatura e tal, e aí deu menos de 80%. Ele mentiu, entendeu? Então, é basicamente isso. Resposta B respondida. Ou seja, igual a 14%. 14%. Deixa eu ver. E é isso. Só vamos. Agora tem a letra C, né? Tem a letra C. Estou de volta. E o armazenamento do meu celular está quase acabando já. Porque ele está bem cheio. Enfim. Vamos lá, né? Tá pedindo agora a letra C, a temperatura da fonte fria. No caso, aliás, da fonte quente, acabei de ver. Da fonte fria já tem, pô. Quente. Tá. Temperatura da fonte quente, porque da fonte fria eu tinha dado já no enunciado. Tá. Bom, aí eu te pergunto, como que a gente vai fazer? Aí começa a tremer na base, já fica, Andrei, não sei. Pô, acabei de falar. Falei agora há pouco, quando a gente estava resolvendo a B. Quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Esse daqui é o símbolo de diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, seria assim, 1 sobre ΔT. Se fosse inversamente proporcional. Mas é diretamente proporcional, tá? Enfim, se eles são diretamente proporcionais... Existe uma coisa da matemática, mais um assunto da matemática, muito bonitinho, que ele ajuda bastante a gente. Ajuda muito. Muita questão de vestibular, tu mata só fazendo regra de 3, e eu acabei de falar, é a regra de 3. Ou seja, a quantidade de calor da fonte quente, ela tá para a temperatura da fonte quente. Assim como a quantidade de calor da fonte fria, tá para a temperatura da fonte fria. Agora é só ser feliz, né? É só ser muito feliz. Só substituir. Vou trazer pra cá, ó. Quantidade de calor da fonte quente. 10.000. Temperatura da fonte quente? Não sei. Quantidade de calor da fonte fria? Quantidade de calor da fonte fria é... Cadê? E eu não coloquei, mas é 8.600 joules. Você não precisaria colocar unidade de medida aqui, se você já soubesse que é tudo em joule aqui desse lado e aqui tudo em Kelvin. Ou seja, dá na mesma, tá? A temperatura da fonte fria é 500 Kelvin.
Você não precisaria colocar, mas se você quiser pode pôr aqui, tá? Joule. O joule eu esqueci de colocar aqui, mas a gente calculou e deu a quantidade de calor da fonte fria como 8.600 joules. A gente vai fazer o lindo produto cruzado, né? Vai ficar como? Temperatura da fonte quente vezes 8.600 joules igual a 10.000 vezes 500. Temperatura da fonte quente igual a 10.000 vezes 500. Se você quiser, você já pode simplificar também sobre 8.600 igual a... Você corta 0 com 0 aqui, vai ficar mais fácil. Corta 2 zeros, né? E aí só fazer a continha. 10.000 vezes 5, 50.000. Sobre 86. Vai ser igual a quanto? Eu vou colocar na calculadora aqui pra gente não perder tempo fazendo conta de divisão, porque não é o intuito do vídeo aqui. Que o intuito é mostrar pra vocês como que a física tá toda relacionada, tá? Deu 581,39 Kelvin. Portanto, caiu da minha mão de novo, vou apagar aqui. Portanto, temperatura da fonte quente é igual a 581,39 Kelvin. Saiu bem torto esse meu 9 aqui, mas é o 9. Tá, você tá duvidando que dá certo essa regra de 3? Ah bom, eu quero te mostrar uma coisa. A quantidade de calor da fonte fria é 500 Kelvin. E a da fonte quente é 581,39 Kelvin. Tá, qual que é maior? 581 ou 500? 581, né? Ou seja, a temperatura da fonte quente é maior do que a temperatura da fonte fria. Isso procede? Lógico que procede. Por que procede? Porque você tem que pensar, fonte quente, fonte fria. Fonte quente é a temperatura maior, fonte fria é menor. Ou seja, tá comprovado, tá certo isso daqui. Então, a gente respondeu a letra C, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando de novo, acho que eu já falei umas 15 vezes isso nesse vídeo. Enfim, resolvemos as 3 questões, né, dentro desse enunciado aí. E tô feliz. Acho que eu consegui mostrar para vocês que dá para encaixar na física termodinâmica, calorimetria, cinemática, dinâmica, até um monte de coisa aí, geometria também, né? Mano, dá pra, cinemática, conhecimentos geométricos, que é a geometria, né, também. Então, velho, quando você for ver algo de física, de química, de biologia, de qualquer matéria que você for estudar, sério, veja e tente relacionar as coisas. Eu fiz isso no domingo, tava ali de boa, falei, pô, quero pensar um pouquinho e tal sobre como que eu poderia relacionar as coisas para mostrar para vocês. E eu achei essa forma aqui, e eu tô satisfeito porque acho que vai ajudar muita gente que tem bloqueio com física, tá bom? Então é isso, pessoal. Se eu errei alguma coisa aí, tamo junto. E é nóis. Se você quiser, se inscreve aí, me segue nas redes sociais. Tamo junto, até a próxima. Sayonara.